Sim, você não vai. Nós, como professores, não vamos estar lá na clínica Sim. atendendo ali, manipulando o paciente. E é uma responsabilidade muito grande que você falou, porque o aluno ele vai seguir aquilo que a gente ensinou. Uhum. Então, e aí que é muito, né, cada vez a gente tem que criar bases, né? Eu falo assim que a gente tem que ser igual palmeira, né? O mesmo que cresce, ela demora para crescer, mas por que que ela demora para crescer? Porque tá crescendo para baixo. Depois o Exato. mesmo que cresce para baixo, cresce para cima. E aí, palmeiro ou é coqueiro? É um dos dois, gente. Depois pesquisa essa história aí. Porque, por exemplo, se você fala uma besteira, o aluno aplica a besteira. Uhum. E aí depois ele vai vir te cobrar. E é aquela história, notícia ruim chega logo, É. né? Então hoje a gente está dentro do mercado, cada vez mais crescendo, e os alunos mais confiando, né? Acredito que você deve ter muitos depoimentos de alunos como esse, assim, que aprendeu mais no seu curso do que em outro Sim. professor, ou que pede a tua ajuda ao invés de pedir pro professor que fez o curso. Isso é porque a gente faz um bom trabalho, se estuda, se atualiza. Eu acredito que você, como uma boa aluna, deve continuar sendo uma boa aluna, porque estudar não para, né? Eu acho que o Não. professor tem que Estuda estudar mais mais ainda. ainda, é. É o que eu falo. Brinquei aqui, mas é verdade. Toda oportunidade que eu tive, desde o começo, eu nunca falei não pra nada. Eu só ia saber se ia me render financeiramente, se eu ia aprender com aquilo, lá na frente, depois que eu fiz. Mas eu aceitei tudo, porque é conhecimento, é agregar, principalmente no início. Não tem como você selecionar o que você vai fazer, o que você quer. Vai. Vai com medo, vai com frio na barriga, vai do jeito que dá. E aí você vai achar, você vai entender o que que é, o que realmente faz sentido. E aí, beleza, você tava lá na pós, barra, trabalhando com a sua amiga, e daí, Barra como é home que... care. Barra home care, né? Fazendo de tudo um pouquinho. Sim. Como que foi depois? Qual o próximo E ponto? aí vem uma parte muito bonita da minha história, porque uma nem tanto, mas o que veio na sequência foi legal. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito na minha vida e ela tava na pior fase, assim, ela tinha acabado de separar, tava com 107 quilos, tava, sabe, muito, tava arrasada. E eu falei, vamos, né, sair, vamos pra um barzinho, fazer alguma coisa, eu quero te ver bem. E quando a gente chegou nesse local, o segurança olhou pra mim. Ele tentou até disfarçar, mas não tem como, né? E ele falou: Olha, você vai ser super bem-vinda na nossa casa sempre. Mas Nossa, infelizmente deu superlotação. A sua amiga não pode entrar. você jura? Na hora, é muito fácil você conseguir aconselhar alguém quando você tá de fora. Na hora eu não tinha reação, não sabia o que eu fazia. E eu queria disfarçar dela e ela queria fingir que não entendeu. Foi assim uma situação horrível. E depois daquele dia, não teve um dia na minha vida que eu fui dormir sem falar. Eu preciso cuidar da autoestima das pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Não que eu vou mudar o mundo e que isso não vai acontecer mais. Infelizmente, a gordofobia tá aí e acontece. Preconceito de todos os lados. Mas realmente eu achei que era a minha missão de vida cuidar do outro nesse sentido. Da estética, autoestima da mulher, principalmente, que acaba sofrendo um pouco mais em consequência do envelhecimento e tudo, hormonal, a gente sabe que ocorre um pouco mais. Então, me chocou muito. E naquele momento eu sabia que eu ia trabalhar com corporal, mesmo antes de começar com tecnologia. Era aquilo que eu queria fazer. E depois disso, eu não tenho uma religião, eu tenho várias. Eu sou fã número um de Deus mesmo, eu tenho muita fé e acredito em algumas doutrinas. Aham. E eu lembro como se fosse ontem, era uma terça-feira, eu fui numa igreja que eu costumo frequentar, e eu me vi lá chorando de joelho, falando: Deus, eu preciso de uma oportunidade. Porque eu tenho garra, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento, mas cadê a oportunidade? Que, né, para mim não tá vindo, tem alguma coisa errada, o que que eu tô fazendo de errado? E isso foi numa terça-feira, mas eu pedi com tanta fé que eu nunca nem tinha rezado daquele jeito. E eu não sei até hoje se eu ouvi, se eu imaginei, se eu estava em transe, mas eu escutei uma voz falando: eu vou te dar uma oportunidade, mas você vai ter que ter garra. Tudo bem. Aí, isso foi terça. Na quinta-feira eu recebi uma ligação me convidando para fazer parte de uma equipe de corpo clínico. E eu peguei meu jaleco, fui sem nem saber mal o endereço, fui. E quando chegou lá, eu sentei na recepção e eu vi uma estrela do Estética Business Awards com um nome lá no meio e fiquei aguardando. E eu olhava aquela estrela, aquilo foi um gás sensacional para mim. E eu falei: Deus, eu não sei se é o que você quer, mas eu quero aqui. Eu gostei do ambiente, eu quero trabalhar aqui. Gostei do nome que tá ali dentro. E eu vou fazer de tudo na minha vida para que isso seja o meu trampolim. É aqui o início do meu sucesso na minha carreira. Eu vou fazer aquela pessoa que está dentro da estrela ali olhar e ter orgulho do que ela fez. Porque eu vou conseguir chegar no mesmo patamar.
Uau! E assim foi. Fui convidada. O nome que estava na estrela é Daniela Moleiro. Amo de paixão. Realmente, assim, ela é minha madrinha. E quando eu falo madrinha, eu falo no sentido literal da palavra de segunda mãe. Ela foi outro anjo que, assim, ajudou com uma ingenuidade, sem querer nada em troca. Viu qualidades em mim que nem eu mesma tinha percebido. Ela colocou a pulguinha de dar aula atrás da minha orelha. Ela pediu, eu lembro como se fosse ontem, eu estava 2 dias na equipe dela, ela pediu para eu ensinar pressurizada para a equipe dela. Uhum. E ela do lado, eu até gaguejava para falar, nem saía, porque é minha referência, até hoje ela é. E ela percebeu e saiu da sala, então ela ficou lá atrás, escutando atrás da porta, eu ensinar as meninas. Quando ela entrou, ela falou, você dá aula? Eu falei, não, mulher doida, eu tô aqui há 2 dias, eu quero aprender, não quero ensinar. E aí ela falou para mim, deveria. Na hora, falei, não, né? Não é isso que eu quero. Não, ainda não. Pode ser, não é meu momento. E depois de um tempo, a gente começou a desenvolver muita coisa juntas. Você estava trabalhando Eu comecei na equipe dela aí. na equipe dela. Isso. E aí eu engolia, porque é um spa tecnológico. Era tudo que eu pedi para Deus. A Dani, ela tem empresa de locação, É, tem a Dani atendimento, tem tudo, né? O Exatamente. que for de tecnologia, ela tem, né? E eu falo que assim, Deus não podia me dar uma oportunidade melhor, porque foi isso. Eu tinha todas as frentes. Era só eu aproveitar. A oportunidade realmente foi me dada. Ali era eu. Ali era eu comigo mesma. Deus me colocou lá. Agora vai você. E eu, sempre muito nerd, eu pegava o manual do equipamento para ler antes de ligar. Eu desmontava, mexia e fazia tudo com o livre-arbítrio dela, com a confiança que ela me cedeu. E aí eu comecei a me desenvolver realmente na parte de tecnologia. Eu criei um amor louco e eu tinha os equipamentos ali do meu lado. Então, comecei a desenvolver, Faca e o queijo na mão, né? Exatamente. Era tudo que eu pedi ali de joelho chorando, veio. E teve um momento que nós aprendemos de uma tecnologia juntas, desenvolvemos, e no dia que ela ia dar aula, um dia antes, ela teve um problema familiar e não pôde ir. Ela falou, Nath, vai. Falei, ai meu Deus, lá vem ela. Ai. Só que eu já tinha um sentimento tão grande de gratidão por ela, que eu jamais ia virar as costas pra uma mulher que me deu a mão ali, que me pegou no colo. Falei, ai meu Deus, eu vou, né? Fazer o quê? Me preparei, me programei. E foi aquilo. Depois de 2 minutos que eu tava ali falando, parecia que eu já tinha feito isso a minha vida inteira. Foi muito natural, foi Era o muito que? Um gostoso. workshop, um curso? Era um workshop. E aí eu fiquei lá, ela já tinha colocado referências na estética, eu nem sabia quem eram, graças a Deus, porque senão acho que eu não tinha nem conseguido falar. E ali já foram os meus primeiros vínculos, porque Legal. de uma simplicidade, né, parte ali, parcerias muito boas. E a ingenuidade, muitas vezes, eu nem sabia quem as pessoas eram, e eu trato sempre, a minha educação foi assim, eu sempre tratei todo mundo igual. Quem tá aqui ou quem tá aqui pra mim é a mesma coisa. Eu nunca tive que puxar o saco de ninguém pra conseguir alguma coisa, eu nunca, se eu tenho afinidade com você, a gente tem sintonia, tá tudo bem. Se eu não tiver, infelizmente, não tem parceria e não tem negócio. Eu sou assim. E ali começaram a abrir várias portas. Você já conhecia, tipo, de internet, assim, a Dani antes de trabalhar com ela? Posso falar aqui ao vivo? Lógico. Como Dona Pepeca, né? Já sabia quem era. Mas não sabia da história dela, não sabia, né, de toda a trajetória, de Sim, tudo. mas conhecia um pouco do Foi trabalho dela, mais bem voltado à pouco. estética íntima. Bem pouco. Aí você só falou o quê? pra Mandou isso. currículo Mandei lá? currículo, fazia mais de um ano que eu tinha mandado currículo. Eu nem sei, por isso que eu falo que foi um presente de Deus. Eu nem sei Eles estavam como vasculhando que... lá uns currículos antigos. Falei, gente, você mandou currículo? Eu, sim, tal. Nem... Ali na entrevista com ela, eu falei, eu nem sei quando eu mandei esse currículo. Faz mais de um ano. Legal.